Olá, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Melo. Nós estamos aqui para resolver a FUVEST segunda fase. Não sei se você viu os outros vídeos, eu tenho feito questão a questão, tá? Em função aqui de alguns projetos que eu estou desenvolvendo e infelizmente não dá para resolver tudo num vídeo só. Estou soltando aí meio a conta-gotas, mas chegamos aí à questão número 6, legal? Pessoal, era uma análise de tabela, certo? Análise de tabela, ela às vezes dá um pouquinho de trabalho ali para analisar, mas veja, se você tiver um pouquinho de paciência, você vai organizando direitinho. Nesse caso, você também precisaria de algumas informações de história para resolver, mas vamos ver. Pessoal, como você está sem a tabela, eu vou pedir, vou analisar mais de um plano geral e depois, se você puder, hoje é tão fácil, você baixa aí uma prova, você encontra muito facilmente. Então, eles pediram o seguinte, olha, o primeiro, na A, eles colocaram, tinham três informações, tá? O açúcar, o ouro e as demais, os demais produtos. Você tinha que comparar esses três. A A pedia o seguinte, para você estabelecer o porquê que o açúcar, no fundo era isso, você tinha que responder por que olhando a tabela, em 1650 e 1710, houve uma queda na produção de açúcar. Então vamos por partes. 1650, não sei até que ponto você já estudou, diz respeito à época ali, já está perto da expulsão dos holandeses, de Pernambuco. Então, quer dizer, a própria guerra, vamos dizer assim, de expulsão, já começou a comprometer, e depois que os holandeses foram embora, gente, aí, nem pensar, porque os holandeses levaram as técnicas que eles não tinham, do período que ficaram 24 anos em Pernambuco, eles levaram as técnicas dessa produção para as Antilhas. Como eles tinham já uma estrutura bem montada de transporte, refinamento, distribuição no açúcar, na Europa, eles passaram a concorrer com o açúcar produzido no Brasil. Então houve um declínio, isso é uma questão que aparece muito, gente, tá? Então, pós-expulsão dos holandeses, o declínio da produção do açúcar, certo? E em 1710 foi a Guerra dos Mascates, um conflito entre Olinda e Recife, certo? Os comerciantes do Recife e os senhores de engenho de Olinda entraram em confronto, isso também comprometeu, quer dizer, então meio por tabela, eles fizeram aí você precisava dessas referências históricas, legal? A B de bola, a diferença entre os valores da somatória do açúcar e do ouro por volta de 1760. Então, vai um pouquinho mais para frente, cronologicamente falando, 1760. E eles pedem para você analisar essa diferença. Então, você observando a tabela, você ia identificar que houve uma diminuição dessa diferença. Tá? E qual seria a explicação? Simples, gente? A diversificação da agricultura brasileira. Época da, por exemplo, Revolução Industrial, por isso que eu falo para vocês sempre associar, a gente pensar a história do Brasil em geral, sempre paralelos, tá? Porque ajuda uma coisa a pensar a outra. Então, 1760, como diz a questão, é a data da Revolução Industrial. Então, a Inglaterra, certo, precisava de, por exemplo, algodão. Então, houve um incremento da produção de algodão no Maranhão. O tabaco, certo, o hábito de fumar, que está presente até hoje na sociedade. Enfim, então, o tabaco com destaque, não precisava falar, gente, mas se quisesse também, não teria problemas. Você poderia falar só da diversificação, mas se quisesse, como eu brinco aqui, às vezes no pai examinador, mostrar para ele que você está me acompanhando aqui, você colocaria algodão e tabaco, legal? E a E de elefante, eles pedem, por que 1810 já está muito baixa açúcar e o ouro, e as demais aumentando. Aí, mas, pessoal, o açúcar já falei, tinha concorrência holandesa, já vinha em declínio, mas é acentuado pela descoberta do açúcar da beterraba. Eles começaram, os europeus, a extrair o açúcar da beterraba. E aí, houve então uma concorrência maior. Então, o açúcar tem esse declínio. E o ouro, gente, o ouro acaba, Você vai tirando, esgotou, não tem como, não tem outra explicação. E
como eu disse, né, era só uma análise da tabela. Como eu disse, às vezes dá um pouquinho de trabalho, né? Ali você está na tensão da prova, mas daria para se virar bem, certo? Estou só dando uma olhada aqui se eu não estou deixando nada para trás, mas é isso aí, né? Quer dizer, a análise, mas combinada com, né, também alguns elementos da história que você precisava dominar. Legal? Pessoal, então chegamos ao fim, né? É a sexta questão, como eu disse. Você, não sei se você já me conhece ou está chegando agora, eu tenho um canal no YouTube, no Facebook, no Instagram também você me acha. E eu estou sempre trazendo novidades praticamente diariamente. O conteúdo, análise de prova e assim por diante. Legal? Então é isso, eu te encontro aí em breve. Forte abraço e sucesso se você estiver prestando vestibular, tá bom?